Cerca de 500 pessoas lotaram o auditório do Portal do Porto, em São José dos Pinhais, para acompanhar a palestra do deputado federal Kim Kataguiri, que abordou a importância da aprovação da nova Previdência. É fundamental, é a principal reforma. Sem a aprovação da reforma previdenciária, a gente não tem aprovação de outras reformas, a tributária, do Pacto Federativo, a administrativa, da estrutura do Estado, simplesmente porque o Brasil, a economia, os investidores não vão ter confiança de que o Brasil vai conseguir honrar os seus compromissos futuros. A gente já está numa curva de dívida que é assustadora, né? A gente já não tem condições de pagar o que a gente deve, e sem promover uma reforma previdenciária que, além de tudo, é justa, né? Porque hoje 60% da população trabalha a vida inteira recebendo salário mínimo, se aposenta com salário mínimo e paga uma tributação pesada no consumo, que, quando a Previdência é deficitária, consome esse recurso do mais pobre para pagar justamente as aposentadorias acima de 5, 10, 15, 20 mil reais, né? Então é fundamental para reestruturar a nossa economia, baixar a taxa de juros também, deixar o dinheiro mais barato para retomar os investimentos. E eventos como esse, organizados aqui no Paraná, que reúnem empresários, enfim, liberais, contribuem para o debate? Com certeza, acho que a gente precisa esclarecer o máximo possível para a população saber exatamente o que está sendo votado. A gente sabe que tem interesse de muitas corporações envolvidas na votação da reforma previdenciária e cada corporação quer puxar para si um pedaço do orçamento. Acho que falta um debate em prol do interesse público, que não é representado por nenhuma corporação e por nenhum sindicato, e justamente por isso o debate é tão importante. Promovido pelo Instituto Democracia e Liberdade, o evento amplia o debate sobre o tema e anima o empresariado a investir no Brasil. O que mais nos preocupa hoje a todos os brasileiros, inclusive empresários, porque realmente é o que move a economia, é o empresariado, é a reforma da Previdência. O Brasil não consegue ter sobrevida se não for aprovada a reforma da Previdência. Todos nós sabemos fazer contas, e quem sabe fazer conta percebe que o déficit previdenciário hoje é enorme, não há mais como cobri-lo. O governo conseguiu fazer isso através de aumento de tributação durante muitos anos. Como não aumenta a receita previdenciária, não consegue cobrir o déficit previdenciário, aumentava a tributação. Hoje não é mais possível. É tão grande, se não me falha, era 270 bilhões anos. Que não se consegue mais, a não ser com a implementação dessa reforma. O que o Paulo Guedes fala é absolutamente correto. Nós precisamos ter uma economia de 1 trilhão, para que a economia destrave e a própria economia gere recursos suficientes para cobrir déficits futuros que, oxalá, Deus permita que não exista mais. Para o presidente do Movimento Pró Paraná, os organizadores do evento estão no caminho certo. O IDL foi muito feliz com a iniciativa, na medida em que a sociedade civil organizada precisa se mobilizar para a aprovação da reforma da Previdência. E eventos como esses, eu acho que sensibilizam a sociedade, e trazendo uma figura ilustre como o deputado Kim, que é uma nova liderança que vem se destacando no Congresso, e por certo nós precisamos botar as nossas esperanças em cima dessa nova geração competente, comprometida com a iniciativa privada, com o desenvolvimento e com um país melhor para todos nós. Então eu acho que o IDL está de parabéns em promover esse evento neste momento. Tal reforma se torna inadiável para os estados, segundo o ex-governador do Paraná. Olha, a dificuldade que o país tem com a Previdência é em certa medida, a mesma que os estados têm. A aposentadoria é muito precoce, né, pela atual legislação. Eu fui secretário da administração e eu é que autorizava as aposentadorias. Deixa eu desligar o telefone celular aqui. Eu que autorizava as aposentadorias. E cansei de aposentar, porque assim mandava a lei, pessoas com 42 anos, 40 anos. E o Estado não suporta, não aguenta isso. Não há previdência no Brasil que consiga sobreviver com essa legislação. Portanto, a reforma da Previdência é imprescindível, é fundamental para que o Estado brasileiro não pereça. Mas
não é somente a reforma previdenciária necessária para o Brasil voltar a crescer. Isso é um fato que está sendo feito no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil. As coisas mudaram, a idade avançou, né? Hoje os recursos da medicina avançaram. Tem que ser feito, mas tem reformas mais importantes ou tão importantes como a reforma da Previdência, que essas coisas não estão sendo tocadas, mas vão tocar. Eu acho que em seguida o Brasil começa a andar. É só a nossa turma lá em Brasília acordar um pouco. Para os empresários, Chico Simeão e Luiz Bonacin Filho, acreditar no Paraná e no Brasil ainda vale a pena. Com a expectativa da aprovação da nova Previdência, o Grupo Portal IC pretende investir aproximadamente $1 bilhão em novo empreendimento no Paraná. É o projeto mais importante da história da República. Com a reforma da Previdência, os investimentos serão desatados e o país vai decolar sem dúvida nenhuma. E o Paraná na sua esteira. Hoje está sendo informado a sociedade que com a reforma da Previdência, com o primeiro projeto, o Portal da Graciosa, que refere-se a um investimento de $1 bilhão nos próximos anos em Piraquara, com uma escola para 10 mil crianças em tempo integral, de graça, pago totalmente pela iniciativa privada e a geração de 10 mil empregos diretos. Isso tudo é possível e outros investimentos serão possíveis com a reforma da Previdência. O empresariado está consciente e a população também de que é importante se aprovar o mais rápido possível e depois vir a reforma tributária, reforma política, enfim, na sequência. Sem dúvida. Nenhuma reforma pode ser pensada agora se não houver preliminarmente a reforma da Previdência. O país está aguardando os investidores internacionais, gente da França, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, quantas pessoas nos procuram, querem investir no Brasil, querem investir no Paraná, mas estão preocupados em que a reforma da Previdência não venha a existir. E o Paraná assume um protagonismo, através do IDL, nosso presidente convocando os empresários para apresentarem desde logo os seus projetos, para que a sociedade tenha conhecimento, quais são os empreendedores, quais são as empresas, o que o país está perdendo e, naturalmente, pressionar o Congresso para tomar a decisão única possível, que é a reforma da Previdência. Nós nunca tivemos, pensando em reforma, nós já construímos esse último empreendimento aqui na plena crise. Entendeu? Então, se você for pensar em crise, você nunca faz nada. Então, você tem que pensar o quê? Pensar no país. Nós moramos aqui, então nós temos que ter uma dedicação para o país. Então, a crise, reforma, lógico, com a reforma a gente vai ter mais crédito em função desses projetos que são tudo de longo prazo. Então, a gente precisava ter, assim, para acreditar mais que essa reforma fosse mais rápida, porque aí o país seria uma reação também mais rápida. Mas os nossos projetos são sempre organizados a longo prazo. E quando você faz uma projeção de longo prazo, as dificuldades também, elas se alongam. Então, ela se alonga e faz parte dos projetos. Então, o Portal da Graciosa é uma realidade. Após a palestra, Kim respondeu várias perguntas dos presentes. Pergunta de Gabriel Leger, do Ministério Público de Contas, ele é procurador. Quem está precificando a reforma e com base em quais parâmetros? Quem está precificando em que sentido? Qual o valor, a economia que a reforma está fazendo? A economia, você tem dois case, se não me engano, instituições diferentes que fizeram ou estão fazendo o cálculo dessa economia. Bom, primeiro tem o próprio Ministério da Economia, né, que com base no orçamento, na lei orçamentária aprovada no ano passado e nos últimos, se não me engano, com base nas leis orçamentárias aprovadas nos últimos 15 anos, nas projeções do crescimento da taxa de sobrevida, da diminuição da taxa de natalidade e da estimativa de crescimento do país para os próximos 30 anos. Você tem o cálculo do Ministério da Economia, que nunca é exato, porque não tem como você saber efetivamente exatamente quanto o país vai crescer, quanto a taxa de sobrevida. Todas essas variáveis são variáveis muito difíceis de se prever.
Por isso o governo geralmente joga para baixo as estimativas, que é para não ter notícia ruim ao longo do mandato. Sem dúvida, um evento de sucesso, aprovado por todos.